Boa noite. Estou aqui para falar de mais um capítulo do One Piece. Agora o capítulo 1163. Para quem não sabe, eu sou o Rubens. Estou gravando vídeos desde do One Piece desde o capítulo 1152. E eu comecei a gravar vídeo One Piece por conta que eu queria criar uma tripulação, como o Luffy criou, de pessoas que queiram encontrar o One Piece junto comigo. Eu comento todo o capítulo, que é o meu entendimento, ligo os pontos, faço algumas análises segundo o meu próprio entendimento do capítulo e convido mais pessoas para se juntarem à tripulação para nós encontrarmos One Piece, porque o One Piece, pode ver, o Luffy sempre se dá bem, por quê? Porque ele é alguém muito empático, ele gosta muito de ajudar seus amigos, está sempre pronto para ajudar seus amigos e é isso que faz ele ficar mais e mais perto do One Piece. Então vamos lá falar sobre esse novo capítulo, o 1163. Eu tenho um chapéu também, chapéu de palha. O capítulo já começa, né, com a história de capa do Luffy fazendo parkour com os macaquinhos. A pedido de um fã, né? E o capítulo 1063 começa com o Imu chegando na ilha, possuindo o Son Saturn. Ali ele ataca os marinheiros. E tem duas frentes que eu gosto de falar do One Piece. Eu gosto de falar do capítulo em si e eu gosto de analisar ele de acordo com a Bíblia. Porque o que o Oda está transmitindo agora com One Piece é a questão também da grande tribulação, da luta contra do bem contra o mal no One Piece. Então, eu faço duas frentes. O capítulo em si e ligando os pontos com a Bíblia, com o livro do Apocalipse, com o livro de Daniel, que são livros proféticos. O Imu, ele ataca os marinheiros. Ali mostra que ele não está do lado de ninguém. Ele não está do lado da marinha, não está do lado dos piratas. Ele simplesmente ataca pessoas indiscriminadamente. Não tem eu estou do lado dos marinheiros, estou do lado do... Não, ele simplesmente ataca as pessoas. Não tem companheiro, não tem companheirismo. Até porque o Imu é um demônio, é alguém que representa o mal absoluto. Ali, uma coisa que eu pensava é que o capítulo ia dar forma a Imu. A gente ia saber a forma, mas não, ele continua com aquela silhueta escura, sem a gente saber qual é a forma dele. Eu acredito que mais pra frente, em capítulos futuros, vai ser revelada a forma dele. Eu não sei se o Oda ele provavelmente quer deixar isso mais pra frente, ele quer desenvolver mais para depois falar sobre a verdadeira aparência de Mu. É uma estratégia do Oda. E também a gente vê o combo, né? Um ataque combinado do Kaido, Big Mom, Barba Branca, Rocks, Roger e Garp. Então imagina o poder desse ataque, com toda essa galera junto atacando ao mesmo tempo. E desintegrou o Imu, mas o Imu voltou ao normal, porque isso, mesmo todos esses ataques juntos, não foi o suficiente para dar cabo do Imu, né? Porque realmente ele é um ser muito poderoso. E também ali mostra que o Capitão John, ele tinha a fruta do Kid, do Eustácio Capitão Kid, e ele estava pegando todo o tesouro. E ele realmente tinha aquela sede de pegar tesouro, né? Tanto que o Bug tá sempre atrás do tesouro do Capitão John. O Bug não quer encontrar o One Piece, ele quer encontrar o tesouro do Capitão John. Tá, claro, com certeza o Bug também quer encontrar o One Piece, né? Mas ele é muito viciado em tesouros tipo de ouro, prata. Tesouros que vão render valor monetário para ele. Mas mostra ali também o Capitão John se dando mal, né? Com um ataque direto, a queima-roupa. E também o Shanks se separando do Draco. Eu fiz essa pergunta para mim mesmo nos capítulos passados
como que o Shanks ia parar na tripulação do Roger, e agora a gente já sabe. Aquele momento ali que o Capitão John sugou os objetos metálicos, o Shanks se separou o bebezinho, né, Shanks bebê, se separou do Dragon. E mostra ele num quadro do mangá indo para um baú. Então, provavelmente, ele vai ficar preso no baú. Depois o Roger vai pegar os baús, vai levar junto. E vai ter um presente inusitado, o Shanks bebê. Agora a gente já tem a explicação do porquê que o Shanks estava na tripulação do Roger. E o Shamrocks continua indo para Maria Joe. O Garp, ele mostra realmente que ele não se importa com o politicamente correto. Ele fala o que pensa, mesmo que isso vá ter consequências. Ele despreza os Tenryubitos, os dragões celestiais. E também o Imu. Ele vai contra o Imu junto, né? Mesmo sendo um poder supremo do governo mundial. E no final também mostra o Rox lutando com o que tem com o Imu. Só que ele toma o Dome Reverse e se transforma num demônio. Porque o Imu, ele quer destruir toda a linhagem de David Jones. O problema não era o David Jones. O problema também é a linhagem dele. Qualquer pessoa que tem o sangue dele correndo nas veias. E como eu prometi, agora a gente tem o Rock sendo atingido por esse Dome Reverse e se transformando num demônio. E agora, como eu prometi, fazer o paralelo com a Bíblia. Com tudo isso. A gente percebe que o Imu é uma representação de um demônio, de um mal absoluto. Como é falado na Bíblia, o anticristo, a besta, o Leviatã. E o Imu, ele não tem amigos, não tem companheiros, ele tem escravos. Então é um ser de totalmente maldade absoluta. Não existe amizade, não existe companheirismo, não existe estar de um lado combatendo o outro, não. Ele tem escravos. Tanto que quando o São Saturn, um dos Goroseis, né, decepcionou na missão dele, ele foi substituído. O Imu tirou a energia dele de dentro do Saturn e ele foi substituído, morreu, né? E foi substituído pelo Garland. Fingarland Garland. Então, para ver, realmente é só escravidão. Então, tanto ali no começo do capítulo, os oficiais, os soldados da marinha foram todos mortos, né? E isso abre um paralelo. Por que o Oda sempre fez capas, desenhos do Crocodile, do Kaido, se eu não me engano, do Dom Flamingo, e de outros vilões, que agora eu não vou lembrar quais, mas sempre sendo bom com os animais, gentis com os animais. Tipo, para mostrar, são vilões, são seres maldosos, são pessoas maldosas que têm facilidade em fazer o mal, mas ainda tem um traço de humanidade. Tipo, um ratinho, um sapinho, um macaquinho, uma coisinha assim, um cachorrinho, um gatinho, tipo, uma doçura com os animais, assim, que também são seres vivos. Então, tipo, não é uma maldade absoluta que eles têm. São extremamente maldosos, né? Facilidade de fazer o mal para os outros, mas ainda tem uma certa humanidade dentro de si. Já o Imu não. O Imu, ele é um ser totalmente maligno, que não tem amigos, não tem família, tem escravos, tem pessoas. E se essas pessoas o desapontarem, simplesmente são substituídas. Não importa quantos anos, o que elas fizeram e quantos anos elas estão servindo o Imu. São simplesmente escravos da vontade dele, sem valor de amizade nenhum. E o Oda ter colocado o São Saturn, justamente o São Saturn, nessa ilha de God Valley, mostra, tipo, realmente é um peão.
Porque o São Saturn na ilha lá do Egghead foi o mesmo que foi destruído, foi eliminado, despachado, né? O, a Bíblia fala sobre isso, sobre o mal absoluto, sobre o dragão. Então a gente percebe que agora a gente está chegando no clímax. Até um personagem, um coadjuvante, né, do mangá, falou: o que é isso? Será que é o Armagedon? Tipo, fazendo essa reverência ao Armagedon da Bíblia, da luta contra o bem e o mal. E não só da luta contra o bem e o mal, mas o clímax da luta contra o bem e o mal. Do bem contra o mal. Do bem contra o mal, né? Clímax. Porque a luta do bem contra o mal sempre existiu, mas ela vai ter um clímax. Então o Oda está colocando cada vez mais referências da Bíblia na obra, né? No capítulo. E ali o Rox, a gente vê, o Rox é um vilão. Um cara infame, mata, assim, ataca ilhas, faz as pessoas sentirem medo, atacou navios da marinha, atacou civis, mas ele ainda tem algo que ele quer proteger. Então, por trás de toda aquela maldade, aquela vilania, aquele poder de meter medo nos outros, ele ainda tem coisas que ele quer proteger, uma família que ele quer proteger, pessoas que ele quer proteger, amigos que ele quer proteger, como o filho dele e a esposa dele. Então ele ainda tem humanidade dentro de si. E quando ele toma o Dome Reverso, até isso é tirado dele. Ele se torna um demônio por completo. E isso passa pela minha mente. O que faz uma pessoa, ser possível uma pessoa resistir ao Dome Reverso? Tem uma forma de conseguir controlar e resistir ao Dome Reverso ou é impossível? Será que o Luffy na quinta marcha conseguiria na quinta marcha conseguiria resistir ao Dome Reverso, a um ataque do Dome Reverso? E a posição de Imu? A Bíblia também fala que o anticristo ele vai incorporar o dragão, que é o demônio mais poderoso de todos, né, que foi o líder da rebelião dos anjos rebeldes. Ele vai estar com o dragão no corpo 24 horas por dia, 7 dias na semana. E o Imu também tem isso, dessa coisa de ficar com aquele corpo, com aquele poder 24 horas por dia, 7 dias da semana. E o Luffy, ele é um extremo oposto do Imu. O Luffy, ele é o deus da libertação. O Nika, né? Então, vai existir essa luta do bem contra o mal no One Piece. Do Imu, que é um demônio por completo, e o Luffy, que é o deus da libertação, que quer libertar todos, que quer conquistar o One Piece. E isso tem paralelo, cara. E a partir desse momento, eu vou sempre, nos capítulos futuros, eu vou sempre falar em duas frentes. Vou falar do capítulo em si e do paralelo que a gente pode fazer com a Bíblia e com os eventos finais, com o Apocalipse, com o livro de Daniel e com outros livros proféticos, inclusive alguns que não estão na Bíblia, como o livro de Enoque. Então tá, é isso. Boa noite a todos e nos vemos no próximo capítulo. Cada dia, cada semana, cada capítulo mais próximo do One Piece. Muito obrigado e eu quero que vocês estejam na minha tripulação para alcançarmos One Piece juntos. Boa noite.